Bom, daremos início agora ao gabarito comentado da prova de anatomia. Também existem provas diferentes. Uma das provas mostra um plano de secção, que é um plano coronal, e perguntando qual eixo estaria relacionado ao plano coronal ou plano frontal. O plano coronal é aquele que separa o corpo humano, a parte anterior e posterior, ventral e dorsal. Na verdade, o eixo que perfura esse plano é o eixo antero-posterior, seria a resposta correta. Já na outra prova, o plano que foi mostrado foi o plano horizontal. O eixo é o eixo longitudinal, permitindo os movimentos de rotação, por exemplo. Tá? Então, numa prova, o plano é o coronal, com o eixo antero-posterior. Na outra prova, o plano é o horizontal, com o eixo é o longitudinal. A segunda questão fala que o fígado é um dos órgãos mais volumosos do corpo humano, desempenha funções vitais do sistema digestório. Além de ser responsável pela produção de bile, desempenha um papel crucial na metabolização de nutrientes, desintoxicação do organismo, regulação do metabolismo, e por meio da bile o fígado auxilia na digestão de gordura no intestino delgado. Em uma vista anterior, o fígado está localizado em qual região do abdômen? As perguntas são quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, superior direito, enfim. Não, no quadrante inferior o fígado não se encontra. A gente viu na anatomia que o fígado está na parte superior do abdômen, especificamente do lado direito. Então a resposta correta era quadrante superior direito. Questão número 3 fala sobre os músculos do corpo humano, responsáveis por uma variedade de movimentos e funções, desde a simples flexão de um dedo até a sustentação de um peso corporal, por exemplo. Dentre os músculos, qual é aquele que se destaca por realizar o movimento de abdução do braço? Isso localiza na face lateral desse segmento. Só pode ser, nesse caso aí, especificamente, o deltoide. As respostas que tinham para ser marcadas: deltoide, tríceps braquial, bíceps braquial e grande dorsal. O músculo que faz a abdução do braço é o músculo deltoide. Já na outra prova, ele perguntava sobre o músculo que faz o movimento de extensão do antebraço e está na face posterior do braço. Esse músculo é o tríceps braquial. Bom, a questão número 4 fala sobre a coxa, né? O sistema esquelético do corpo humano é composto por variedade de ossos que fornecem suporte estrutural, proteção de órgãos vitais do corpo humano. Entre esses ossos, o fêmur se destaca como o maior osso do corpo humano localizado na coxa. Ele é essencial para a locomoção e sustentação do peso corporal. Identifique o acidente anatômico abaixo, que está localizado na face superior e lateral desse osso. Eu quero o acidente anatômico que se encontra na face superior e lateral do fêmur. Numa das provas, a resposta era côndilo medial, o côndilo é inferior, então já sai. Trocânter maior é essa a resposta. Côndilo lateral, tanto o côndilo medial quanto o lateral, eles são inferiores, eles não estão na extremidade superior desse osso. Trocânter menor, podia ser, porque ele está na extremidade superior, e linha áspera, a linha áspera ela é posterior nesse osso. Então, eu fiquei entre trocânter menor e trocânter maior. O que está na extremidade superior e lateral é o trocânter trocânter maior. Trocânter menor, ele é medial. Bom, na outra prova, ele perguntava o acidente anatômico do fêmur, que está na face posterior e média, com as mesmas opções, exceto que entrava aí como resposta correta, é a linha áspera do fêmur, é a que é posterior. Trocânter menor e maior, eles estão na parte superior, né? Medial e lateral. O côndilo medial e lateral está na extremidade inferior. O único que está na face posterior e média é a linha áspera do fêmur. A questão 5, ele pergunta sobre a principal função, fala sobre articulações sinoviais e pergunta qual a principal função, né? Qual a principal estrutura responsável por diminuir o atrito entre as estruturas ósseas. Aí você tem cartilagem, ligamento, líquido sinovial, membrana sinovial e cápsula. A principal estrutura por diminuir o atrito são as cartilagens. O líquido sinovial, cartilagem, ligamentos, eles estabilizam a articulação, o líquido sinovial ele lubrifica e nutre. A membrana sinovial é que vai produzir o líquido e a cápsula é que fecha tudo, né, envolvendo a articulação, e dando inclusive estabilidade também. Já na outra prova, ele perguntava qual o principal estabilizador de movimento da articulação sinovial. Aí a resposta correta são os ligamentos.
Na sexta questão, verdadeiro e falso, você vai achar a alternativa depois. Núcleos são corpos de neurônios localizados dentro do sistema nervoso central, tá verdadeiro. O córtex são corpos de neurônios localizados na superfície do cérebro, por exemplo, e que formam a substância cinzenta, verdadeiro. Os nervos são cordões envolvidos por tecido conjuntivo e que contém axônios de vários neurônios, também verdadeiro. Tá? Na outra prova, quando a gente fala de núcleos são corpos de neurônio fora do sistema nervoso central, estaria falso. O restante é tudo verdadeiro também, porque são iguais à prova anterior. Bom, os músculos da região anterior da coxa são importantes grupamentos responsáveis por realizar a marcha. Os músculos da região realizam qual função distalmente? Então ele está perguntando para a gente aqui, né, os músculos da região anterior da coxa e qual a função deles distalmente. Os anteriores da coxa, o quadríceps, por exemplo, o quadríceps femoral, distalmente ele faz o movimento de extensão da perna. Já na outra prova ele fala sobre os músculos posteriores da coxa, posteriores e mediais, semitendinoso e semimembranoso, e pergunta qual a função distal. Se prende na tíbia e qual a função distal. É a flexão da perna. Já na questão 8, ele fala sobre o processo espinhoso da vértebra torácica é longo e descendente. Verdadeiro. O canal vertebral é o forame central da vértebra, por onde passa a medula. Perfeito. Pedículos são estruturas localizadas entre o corpo da vértebra e a lâmina. Perfeito também. Todas são verdadeiras, e na outra prova também todas são verdadeiras. A questão 9. Numa das provas, a marcação foi o osso esfenoide, que é um osso que está localizado na base do crânio, na vista superior. E do outro é a maxila ou maxilar. A questão 10 fala sobre, descreva o nome do osso que encontra-se distal à sutura lambdoide, responsável por proteger o cérebro de traumas diretos. Distal à sutura lambdoide, o osso é o osso occipital. A sutura lambdoide é aquela localizada na região posterior do crânio. Já a outra prova, ela pergunta qual a estrutura média do tronco encefálico responsável por interligar o tronco à estrutura posterior chamada cerebelo. O tronco cefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo superior, o bulbo é inferior, a estrutura média é a ponte. Essas seriam as respostas pretendidas.